Você voltou? Então fique aí, porque o canal é bom. E o Samuel Mariano, aquele pastor pentecostal, envolvido nas polêmicas brabas, mas andou dizendo aí há mais ou menos uma semana que o filho dele vai ser pastor, com chamado ou sem chamado, porque alguém teria dito lá, para consagrar precisa ter chamado. Ele falou, não senhor, quem vai consagrar sou eu, na minha casa não tem isso não. Filho de pastor vai ser pastor, com chamado ou sem chamado, Juninho vai ser pastor. Tem uma frase ligada à confissão de Westminster, né? Que é a confissão mais importante para o lado de cá, o lado evangélico, protestante, reformado, fundamentalista, aliancista, e até alguns pentecostais respeitam Westminster, que diz assim, que ninguém ouse tomar o ofício do ministério se não for chamado. Mas para Samuel Mariano isso não faz a menor diferença. Então, vamos consagrar o filho do Samuel Mariano? A gente podia até consagrar, desde que ele esteja dentro dos critérios. E um dos critérios, não está lá na Bíblia assim, ó, se Samuel Mariano quiser, porque esse cara não é o Espírito Santo. Ele não é o dono da igreja. O que mais me choca é que o povo dele aplaude ele. Samuel Mariano tomou uma postura como se ele fosse o Espírito Santo, como se ele estivesse acima de Deus, acima de Jesus Cristo, acima da doutrina dos apóstolos, do fundamento dos apóstolos de Efésios 2:20, né? De tudo que os apóstolos escreveram, eu vou mostrar aqui que está escrito para alguém ser pastor. Ele se mostrou como dono da obra, como dominador do rebanho. Quando eu vejo alguém com essas características, eu começo a suspeitar, eu não vou dizer que não vai, mas eu começo a suspeitar que essa pessoa não vai para o céu que Jesus preparou, porque ele está acima disso. Ele disse, não importa, quem vai consagrar sou eu. Que negócio de chamado. Então vamos ver aqui como é que é o critério bíblico para ser pastor. 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, se alguém almeja o episcopado, né? Se alguém deseja, veja, tem que desejar, não é porque Samuel quer. Se alguém fiel é a palavra. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então tem que partir de um desejo. Você vai colocar o menino lá, força Samuel. Será que a palavra de Deus tem alguma importância para Samuel? Então você tem o chamado, o desejo que Deus coloca no coração da pessoa, e depois você tem os critérios. Mas ele diz, não, eu vou consagrar, quem vai consagrar sou eu. Ele está passando por cima da igreja, ele é maior do que a igreja, ele é maior do que a Bíblia, e esse monstro teológico chamado Samuel Mariano é maior do que Jesus, é maior do que o Espírito Santo, porque ele diz, quem vai consagrar sou eu. Se filho de magnata é magnata, e ele chegou a usar o exemplo do filho do traficante. Só, o filho do traficante não é traficante. Meu Deus do céu! A referência do cara é o traficante. Tá bom? Vamos lá. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, porém, que o bispo seja irrepreensível, tenha uma coisa de caráter, não é desejo do pai. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, coisa que Samuel não é, porque quando ele diz quem consagra sou eu, na Bíblia quem consagra não é você. Quem consagra é a igreja, com a imposição de mãos da liderança em comum acordo. Tem que ser modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa. Eu não sei qual a idade lá do filho de Samuel, a gente vê todas essas características nele. Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
e não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Se for um neófito, se for um novo na fé, vai ficar soberbo. Imagina alguém que foi consagrado porque o pai disse, vai ser consagrado porque eu quero. Isso nos faz lembrar o Napoleão Bonaparte. Quando ele foi consagrado imperador, sabe quem consagrou o Napoleão? Ele mesmo. Ele pegou a coroa, colocou na cabeça e falou, eu sou o imperador. Os caras hoje são imperadores, são os donos das igrejas. As famílias deles são as herdeiras desses impérios, né? Aí, que não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bons testemunhos dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Você ainda tem que fazer uma pesquisa sobre o testemunho desse rapaz, não só perante a igreja, que tem que atestar essas qualidades nele, e o desejo, como também os de fora. O que os de fora dizem sobre ele? Na minha consagração ao ministério, foi feita uma pergunta assim: fale sobre o seu chamado. Eu falei, olha, eu não tive um chamado como o apóstolo Paulo, assim, de ver a luz, de cair por terra, né, de Jesus fisicamente me aparecer, mas eu tive aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se alguém deseja. Então eu desejei, esse desejo foi colocado no meu coração, e eu não saberia me encontrar se eu não respondesse a esse desejo. Agora imagina o filho do Samuel tendo que responder, fale sobre o seu chamado. Papai chamou e ele que manda aqui, né? O Samuel está ferrando. Se esse menino tem um ministério, o Samuel está ferrando o ministério do rapaz, porque todos vão olhar para ele e vão dizer, ele é pastor porque o pai quis, o pai disse que ia consagrar e assim se fez. Como é vergonhoso ver a igreja do Samuel aplaudindo essa loucura que ele disse. Nessa frase, ele pecou várias vezes. Ele se colocou acima da igreja, e 1 Pedro capítulo 5 diz que os pastores não devem ser dominadores do rebanho. Ele se colocou como dominador do rebanho. Quem consagra sou eu, quem está dizendo sou eu. Ele se colocou acima das escrituras, porque a escritura diz que tem que ter o chamado. Ele falou, que chamado? Nada. Vai com chamado ou sem chamado. Ele colocou acima do fundamento dos apóstolos, de Efésios 2:20, né? Nós estamos no fundamento dos apóstolos e profetas, né, que escreveram a palavra. Disse, não, mas quem decide sou eu. Ele colocou-se acima do Espírito Santo, que é o inspirador da palavra, a qual ele não respeita. Jesus, como esse homem é humilde. Como esse homem, eu estou preocupado, agora é sobre para onde vai Samuel Mariano quando morrer. Porque quando as pessoas começam a ter muitas características do falso profeta, e uma delas é essa, né, a sórdida ganância, o desejo de domínio, são dominadores das almas humanas, eu fico preocupado. Não vou dizer que ele não é salvo, mas se por acaso Samuel for para o inferno, todos que aplaudiram Samuel Mariano, todos que apoiaram Samuel Mariano, vão para onde? Samuel, não estou decretando que você não é um salvo. Eu só estou desconfiando que você não fala como um. Porque um salvo, especialmente se ele é um ensinador da palavra, ele aprende com Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Há um Deus, há uma palavra, há um Espírito Santo, existem regras as quais você devia respeitar. Quer meu conselho, Samuel? Pede perdão por essa besteira enquanto há tempo. Pede perdão por essa besteira enquanto há tempo. Você que aplaudiu, faz um vídeo aí e diz assim, olha, eu estava lá, eu aplaudi, mas eu me arrependo. Agora eu entendi.
Porque o problema do pentecostalismo é esse. O pentecostalismo é assim, um cara com o microfone na mão diz o que quiser e o povo aplaude. Numa igreja onde o povo pensa, o povo, epa, não, não, ei! O povo que pensa faz questão de dizer, a gente aqui é bereano, a gente não vai engolir isso aí, não. A gente vai julgar conforme a palavra. O pentecostal, pelo menos no momento, ele julga conforme as emoções. Pode até ser que depois se arrependa. Mas no momento, o pessoal aplaude. Que pena. Esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Quantos Samuéis devem ter por aí, né? Que se acham acima das escrituras, acima do chamado, acima das qualificações da palavra, acima do próprio Deus, que é o Senhor da palavra, a qual ele quer passar por cima. Deixa aqui o seu comentário. Que horror! Que Deus nos livre de líderes com essa postura. Um abraço.